Olá, senhoras e senhores. Hoje, 29 de julho de 2024, você está no Pode Crer. Daqui uns dias, em breve, estaremos inaugurando o nosso novo quadro, Política na Veia. Aguarda aí, hein? Vem coisa boa por aí. Agradecendo você que deixou o seu like, para você que se inscreveu no canal, muito obrigado pela sua audiência. Se você está aqui hoje, você é novo por aqui, já vai deixando o seu like, tá? E ativa o sininho das notificações também, tá? Para que o Google possa levar o nosso canal, sugerir o nosso canal a outras pessoas. Estamos aqui hoje com um camarada, ele é pré-candidato a vereador, mas é um camarada que nos traz uma história de fé e de superação, tá? Estamos falando de Carlos Poá. Bem-vindo, Carlos Poá. Obrigado pela aceitar o nosso convite, de estar aqui participando do Pode Crer no dia de hoje. Obrigado pelo convite, tá, Evandro? Você sempre surpreendendo a gente com essas novidades maravilhosas que é deixar aí, né, trazer a transparência ao cidadão de Santa Teresa. Muito obrigado mesmo pelo convite, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos acompanhando. Meu nome é Carlos Poá, sou especialista em auditoria e organização do setor público, funcionário público aí de carreira, atuo no saneamento básico há mais de 12 anos, certo? Hoje eu venho dedicando aí a minha expertise para melhorar a qualidade de vida da população aqui de Santa Teresa. E nós já fizemos um dia desse, eu colhi um briefing para fazer uma matéria sua, eu não terminei ela, né? Certo. Mas eu fiquei assim impressionado, né, com a tua história. E eu queria que você contasse, primeiramente, para o Teresense, a sua saga, né? Você fez aí um círculo, né? Saiu de Santa Teresa e depois voltou para Santa Teresa. E aí teve um aprendizado muito profundo, mas doloroso também na sua história, mas imagino. Bom, Evandro, eu cheguei em Santa Teresa em 99, né? Em 99 eu cheguei em Santa Teresa. A gente foi bem recebido, bem acolhido, né? Você vê Santa Teresa de antes e vê agora, tem muita coisa que mudou, né? Algumas coisas mudaram para melhores, né? E outras coisas acabaram ficando um impasse aí. Mas vamos lá. Em 99 nós chegamos aqui e desde então fomos bem recebidos, né? Na oportunidade a gente já desceu ali para o Vale do Canaã, onde a gente montou residência em São Roque, Canaã, certo? Começamos ali a trabalhar em lavoura, porque a minha família é uma família humilde, né? A gente veio do sul da Bahia, né? Buscar oportunidades para esse lado de cá, certo? E aí, em São Roque, a gente começou trabalhando com lavoura de café, né? Com cana-de-açúcar, certo? Alambique, fazer cachaça na época. A gente ficou até 17 de agosto de 2001, né? Eu ainda estava trabalhando na roça, certo? Foi quando eu sofri um acidente no engenho de cana que me fez perder os membros superiores da mão esquerda, né? Eu perdi, então sofri um acidente e perdi a minha mão esquerda. E aí desde então, né, a gente passou-se muita luta nessa... Esse acidente foi no moinho? No moinho de engenho de cana. Engenho de cana. Puxou até, né, em cima assim, o braço. Graças a Deus que a gente não perdeu o braço inteiro, né? Ainda deu para salvar a mão, graças a Deus. Foi um período muito difícil, entendeu, Evandro? Porque imagino. Nessa época o meu pai já não se fazia mais presente com a gente, né? Então era a renda da família. O esteio da família. Então eu eu cuidava da minha mãe, que basicamente vivia em cima da cama, que ela tinha um problema depressivo muito forte e problema de coração também muito forte, e eu tinha ainda o meu irmão de menor para cuidar, né? E naquela época o INSS ele tinha uma prerrogativa de você entrava no INSS, você começava a receber, né, por auxílio acidente, por exemplo, 6 meses depois. Tá aí. E esses 6 meses? E esse período? Você via como? Né? Foi um período muito difícil. Aproveitando aqui a oportunidade, agradecer a comunidade de São Roque, né, na época de 2001, que foi quando eu sofri o acidente. A paróquia de São Roque me ajudou muito, 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 muito. E em especial aí na pessoa do Juninho Baiuca, meu querido, hoje ele é secretário na Prefeitura de São Roque, é um cara formidável,
um cara que eu tenho irmão, é um irmão meu de coração, foi ele que me levou para o hospital, me trouxe, o cara que me acompanhou minha jornada, o cara que me ajudou com cesta básica. Foi um anjo colocado pelos céus na tua vida. Rapaz, o Júnior é a presença de Deus. Deus Amém. tem muita coisa na vida dele. Então eu passei por toda essa dificuldade, né? E aí, ao decorrer desse processo, eu acabei saindo da roça ali, vindo para o centro ali de São Roque, né? E morei ali até 2005, certo? Passando por umas dificuldades ali. Mas toda a minha história tá dentro do meu site, né? Quem tiver interesse, depois o menino coloca o link do site aí, certo? E tem todo detalhadinho, vamos tentar ser o mais sucinto aqui. E aí eu fui para Colatina, começar a estudar em Colatina. Em Colatina, eu passei um período também de 5 anos em Colatina, estudando, Sim. certo? E foi onde que eu me formei em contador, né? Hoje eu sou formado em contabilidade, como formação. E aí, perfeito, né? Terminou a faculdade, terminou os estudos, opa, agora vamos para o mercado de trabalho, né? Agora vai melhorar as coisas. Mas foi engano. Tá? Não é bem assim a história. Porque eu participei de várias entrevistas de emprego, né? Passei por várias fases, mas geralmente na fase final, que era a fase de entrevista com o gestor da área, certo? Nunca funcionava, nunca dava certo. Eu falei, mas por quê? Né? E eu comecei a perceber um olhar diferente quando eu chegava na sala. Né? Um olhar de discriminação, de fato. Por eu, apesar de eu ter experiência na área, ter conhecimento técnico na área, ser formado na área, entendeu? Mas eu sentia discriminação por eu ser, né, deficiente, por eu estar, né, com uma deficiência na mão. E aquilo começou a machucar muito, né? Então, até deixo um recado aqui, é o seguinte, a sociedade hoje passa, demonstra que não existe isso, não existe essa discriminação, não existe externo, tá? Mas internamente existe. Existe um preconceito em quem tem uma deficiência, até parece que ele é menor do que as outras pessoas, mas não é. A inteligência, a experiência, a qualidade é a mesma coisa. O que precisa é a oportunidade. Se você abre a oportunidade da sua empresa para alguém que tem uma necessidade especial, entendeu? Que tem um conhecimento técnico, é estudado, cara, abre a oportunidade. Que esse cara pode fazer sua empresa crescer muito, né? Ele pode apresentar bem mais resultados do que uma pessoa. Muito mais resultado. Por quê? Você começa a ter um olhar diferenciado. Por quê? Uma que foi aberta a oportunidade para você. Tá entendendo? Uma aberta oportunidade para você. Você cria um olhar executivo em cima da empresa. Porque qual é a nossa função, na verdade? Né? Eu acredito que todo funcionário tinha que ter essa visão. A sua função dentro da empresa é fazer a sua empresa crescer. Você tem que sempre carregar esse olhar executivo. Deixar, entendeu? De ficar executando e passar a ter esse olhar executivo. Crescer a sua empresa. Então, o funcionário, quando ele começa a trabalhar para a pessoa, ele entra nessa empresa com esse olhar, cara, a sua empresa só tem a crescer. Dá oportunidade a essas pessoas, tá? Então, Evandro, eu passei por esse período difícil. Eu falei, tá, e agora? Tá difícil a oportunidade de trabalho, sou formado, mas não tá adiantando nada. Falei, cara, agora eu vou começar então a estudar concurso público. Vai ser a saída, certo? E aí eu passei um período estudando concurso público, na oportunidade eu passei em 3 concursos públicos, certo? Um deles eu fui chamado em Brasília, mas o custo de vida em Brasília é muito alto, né? Então se eu fosse para lá trabalhar no concurso que eu fui chamado, eu acabava ficando elas por elas. E aí ficaria longe da minha família, não era interessante. E na oportunidade surgiu, né, o espaço aqui no Espírito Santo, o Estado me chamou também no concurso que eu passei aqui, eu abracei a causa, é onde que eu permaneço, né, até hoje aqui, exercendo essa função pública aqui no Estado, certo? E aí, perfeito. Eu entrei no concurso público, fui para Vitória. Né? Em 2020, surgiu uma oportunidade de eu retomar para Santa Teresa, eu falei, opa, agora, vou abraçar essa causa, entendeu? E então tenho mantido residência fixa aqui em Santa Teresa desde 2020, né? Retomado. É uma cidade maravilhosa, eu preciso voltar. O clima é excelente. A gente que vem do norte, né? Ali na Bahia, o clima é bem seco. Então, quando você encontra uma cidade igual essa daqui de Santa Teresa, você não pode abrir a mão, né? Você pode deixar essa oportunidade passar. Verdade. Mas essa é uma pequena parte da minha história.
Desde quando eu cheguei, né, o meu processo rotativo até voltar novamente agora 2020 aqui, nossa cidade. Maravilha, maravilha, obrigado, né, por você estar aqui participando. Nós estamos falando aqui com o funcionário público, né, há 12 anos, Carlos Poá. Carlos, considerando que a cidade de Santa Teresa é uma cidade, é o berço da italianidade no Brasil, né, foi a primeira cidade construída por italianos no Brasil, e ela também é muito conhecida por suas belezas naturais, né? O Vale do Canaã, que é uma das 25 maravilhas do Espírito Santo, o Vale do Tabocas, né? As dezenas de cachoeiras, toda essa potencialidade turística também tem, tem uma pegada no agronegócio também, né? É uma cidade de agricultura, com agricultura boa, né? Uma ótima terra, e mas tem essa pegada turística muito forte. Na sua visão, o que precisaria para a cidade se consolidar como um polo turístico no Espírito Santo, frente aos gargalos que nós enfrentamos hoje? Tá, muito bom, Evandro. Olha só. Santa Teresa, né, tá esse boom turista. Fantástico, isso é uma maravilha, ok? Eu acredito que para a gente colocar um pontapé inicial aqui, né, a gente precisa. Se fala muito em questão do trânsito aqui em Santa Teresa, a gente tem uma preocupação muito grande em questão do trânsito, certo? Até porque a cidade hoje, eu vejo Santa Teresa não comporta, né, uma quantidade maior de turista que vem hoje. Que poderia. A Santa Teresa tem um potencial, né, por exemplo, de ter aí 5 mil turistas por dia. Tem potencial. A gente só não tem espaço. Infraestrutura, A gente não tem infraestrutura. Você entendeu? Potencial tem. Então, Evandro, o que acontece? A gente tem hoje, né, um município que está amparado aí nessa ideia de turista, e está sendo fantástico esse município. Sim. A gente não discorda disso, está sendo uma maravilha, né? Apesar da gente ter uma política hoje que está direcionada 100% para a questão turística, ok? Mas assim, voltando aqui o nosso problema estrutural, nosso, né, problema estrutural, a gente precisa rever essa questão do trânsito, que muito se fala, né? No passado já houve projeto de tirar o trânsito de Santa Teresa, jogar ali para o lado da Aparecidinha, alguma coisa foi passar disso, não foi ido à frente, a gente precisa ver, né, o porquê não foi ido à frente. Se possivelmente não tem recurso, o Estado não dá recurso para isso, então precisa ver. Que isso faz o quê? Agrega valor ao município, tirando o trânsito dentro dele. Se tira o trânsito dentro do município, fica mais transitável, você entendeu? Para o turista. Então isso agrega mais valor ao turista. A gente precisa ver mais polos de atendimento, mais mercados, né, que possa atender de fato o turismo, conforme a qualidade. Porque assim, Evandro, a gente tem que ser sincero, o custo de vida hoje em Santa Teresa não é baixo. Não é baixo. Não é baixo, entendeu? Então, para você que vem de fora para Santa Teresa, passar um final de semana aqui, pagando o que você paga, você precisa de um atendimento no mínimo o que você paga. Entendeu? Então eu sinto essa necessidade aqui em Santa Teresa. De capacitar aquele que recebe o turista. De capacitar. A gente tem uma mão de obra aqui que precisa ser melhor. Né? A gente tem um ambiente de mercado que serve as pessoas que vêm de fora que também precisa ser melhor. Precisa ter um tratamento igualitário ao que é pagado, entendeu? O que é cobrado, na verdade. Entendeu? Então, essa é a minha visão hoje. Santa Teresa tem um potencial de crescer, tem um potencial de receber 5 mil pessoas por dia, tem um potencial, mas não tem estrutura, não tem espaço. Okay? Então, E melhorar também o atendimento, você falou, né? A gente precisa melhorar o atendimento. A gente precisa melhorar o atendimento aqui para as pessoas que vêm de fora. Porque assim, eu tenho vários amigos, né? Que vêm de fora, por exemplo, passar aqui no final de semana e falar, eu não volto mais, né? Porque não fui bem atendido como eu deveria ter sido, porque eu pedi algo e não veio o que eu queria, eu fui reclamar e ainda achou ruim. Então, tipo assim, tem algumas coisas que precisa ajustar. São fatos do dia a dia que pode acontecer em qualquer, né, local que é turista, né, que é turístico, como Santa Teresa, mas a gente precisa trabalhar isso melhor, entendeu, Evandro?
A gente precisa trazer essa estrutura melhor. Trazer mão de obras qualificada para o município. Né? Só que aí eu pergunto a você, como que a gente traz uma mão de obra qualificada para o município se o município não tem espaço para atender? Se o município não tem moradia para essas pessoas? Entendeu? Certo. Não tem moradia. E aí, hoje, quem tem seu imóvel e alugado mensal, não quer mais alugar mais mensal. Prefere alugar, entendeu? Nós temos um déficit de moradias muito grande também aqui, né? Santa Teresa possui... o aluguel aqui é caro, né? E o aluguel é muito explorado. Tem pessoas aqui que têm 30 imóveis de aluguel, né? Outros que têm 50 imóveis, outros que têm 10 imóveis. Então, tem... aqui 61%, de acordo com o IBGE, 61% das pessoas vivem com renda abaixo de 2 salários mínimos. E essas pessoas pagam aluguel, né? Assim, o turismo para a cidade, ele beneficia uma classe, mas parece que essa luz do turismo, isso não chega na área que precisa, na área pobre, né? Então, Evandro, o que eu enxergo nisso aí, entendeu? A gente tem realmente essa necessidade aqui no município, né, em relação à moradia. Aqui, para quem precisa de um imóvel para alugar, é difícil. Eu digo é difícil porque o custo de vida aqui é muito alto. O custo do aluguel aqui é muito alto. E a minha preocupação é o seguinte: como que a pessoa que trabalha no mercado ganha o salário do comércio, né? Não sei, R$ 1.800. Aí o cara paga R$ 1.000 de aluguel. Aí vem água. Aí vem energia. Internet. Vem gás. Não, tô falando só o necessário, né? Vem gás, vem remédio. E aí? A conta não fecha, Evandro. A conta não fecha. Eu não vejo o município preocupado com isso. Tô preocupado com o turismo. Perfeito, mas quem serve o turista? Turista vem 2, 3 dias e vai embora. Quem cozinha e quem lava as louças dos restaurantes, quem arruma as camas dos hotéis. Quem serve o turista? Os moradores. Moradores. As pessoas menos favorecidas. A gente tem que deixar isso claro. É verdade. Entendeu? O turista vai embora. Quem limpa? Os moradores. Aí eu não vejo nada sendo feito para essas pessoas. A conta não fecha. Aí você vai conversar com um, o cara tem 3 empregos. Trabalha de domingo a domingo. Se o cara tem filhos, então, meu pai. A minha preocupação é o seguinte: daqui 5 anos, como vai estar o município se ele continuar do jeito que está? Como vai estar a mão de obra? Então, você é dono do seu restaurante, daqui 5 anos sem mão de obra, é você que vai fazer tudo? Né? Então, hoje, tudo bem, você é dono do restaurante, você está lá só cruzando o braço, cruzado o braço, sentado, recebendo as comandas, né? Ok. E daqui 5 anos? Você não vai ter mão de obra, o aluguel só está subindo. O salário do comércio né? Continua pequeno, não acompanha esse boom do aluguel. Moradia não tem para essas pessoas. Ok? E aí? Como você vai servir o turista? Sem capacitação ainda, né? Fica mais difícil. Mão de obra sem capacitação, pior ainda. Né? Então, a gente precisa, Evandro, com urgência, trazer esse olhar para a questão da moradia aqui em Santa Teresa. Urgência, precisamos de pessoas com pulso firme. Certo. Que sabe o que esteja fazendo, que tenha projeto, tenha proposta, tenha conhecimento de causa, sabe onde buscar recurso para implantar isso aqui no município. Evandro, a gente precisa trazer isso com urgência. Santa Teresa não sobrevive sem mão de obra. E há também uma evasão de jovens daqui, né? Isso Sim, aí é muito conhecido. Sim. O pessoal não quer ficar aqui porque não tem, o município não acolhe as novas tecnologias, né? Sim. Foi até bom você falar sobre isso. Estava até conversando outro dia com um amigo meu aí, né? E ele falou: Carlos, aqui a gente precisa implantar um sistema social aqui, onde a gente incentiva os jovens, né, a começar, por exemplo, na parte de programação. Edição de vídeos. Você entendeu? Então a gente precisa melhorar a educação aqui do município. Não só a educação base,
Entendeu? Mas trazer um serviço social, onde que o jovem vai aprender programação, o jovem vai aprender dança. As tendências naturais de hoje. Você entendeu? Então, hoje a gente não enxerga isso aqui no município, né? Então, Santa Teresa tem tudo para ser referência no país. Santa Teresa tem tudo para ser referência no país. Precisa de alguns ajustes. Já foi referência muitas vezes no país, em muitas políticas públicas, Santa Teresa, né? Eu fico impressionado que o transporte escolar no Brasil surgiu daqui. A França imitou o Brasil, ainda deu um prêmio ainda para o camarada que inventou, foi um prefeito daqui de Santa Teresa. Interessante. E outras coisas aqui, né? Que, por exemplo, o ícone da ecologia brasileira é daqui, né? Um cara fenomenal, com mais de 400 trabalhos publicados. Fantástico. Hoje, milhares de pessoas hoje estão em várias universidades do mundo debruçadas sobre os escritos de Augusto Rustic. Isso é fenomenal. Fantástico. Então, você é um camarada seguinte, olhando para a tua história, você é um camarada determinado, um camarada que tem uma fé sólida, e é um cara positivo. Sim, de fato. É um cara resiliente, um cara que não se deixa abater por qualquer situação, porque quando eu lembrei assim, pô, o cara tinha, ele que trabalhava na casa, tinha um irmão menor, tinha a mãe que com problema de depressão, como é que sai de um buraco desse, né? É claro que você falou que teve pessoas muito importantes, como a própria comunidade católica e outras pessoas, mas você é um exemplo hoje de superação, uma pessoa que a quem nós já temos tem toda uma referência na sua própria vida, né? Mas de repente você se interessou pela vida pública, aí nas questões de fiscalização do executivo e da proposição de novas leis e de programas sociais que possam vir ajudar o município. Mas eu queria ver o que te incomodou, o que te levou, o que te trouxe para a política. Evandro, é o seguinte, essa questão da política, né, é sempre polêmica, né? Não deveria ser. Não deveria ser. Né? A questão da política é sempre polêmica. Não deveria ser. Mas eu costumo dizer que nada é tão ruim que se deva queimar, né? E nada é tão bom que não se possa melhorar. Isso é fato, a gente tem que reconhecer isso. Okay? Verdade. E aí, nos últimos anos, a gente tem tido aí, sim, uma política difícil, né, no nosso município. A gente tem uma política para poucos, é o que a gente como morador consegue enxergar isso de fato, certo? Uma política focada 100% no turista, 100% no turismo, para o turismo e pronto, ok? Acho que isso é maravilhoso, tem que ser, né? Existe, mas não é só isso. É indústria sem chaminé, né? Tá entendendo? Então, Santa Teresa não é só turismo. Não é só turismo. Santa Teresa tem pessoas, tem sentimentos, entendeu? Tem histórias. Quem carrega toda essa história, todo esse sentimento são os moradores. Entendeu, Evandro? São os moradores que carregam isso. Então, quem serve? Nós conversamos agora, quem serve o turista, né? Quem limpa depois que o turista vai embora? São os moradores. Então, essas pessoas precisam, sim, de uma atenção especial. Então, por que elas não têm uma saúde de qualidade? A gente começa a pensar nisso. Por quê, cara? Que elas não têm uma saúde de qualidade? Porque elas não têm uma moradia segura, onde que elas entendem e falam, olha, pronto, montei moradia fixa aqui, entendendo? Vou continuar aqui, não preciso me preocupar com o ano que vem se o cara vai me tirar daqui ou não, com o mês que vem se o cara vai me tirar. Então eu preciso da moradia segura. Por que eles não têm essa oportunidade? A gente começa a pensar nisso, né? Então por que são, não são preservadas a renda familiar? Vou te dar um exemplo aqui. Porto Seguro é uma cidade turística. Você vai para lá, você vai pagar o preço do turismo. Mas quem mora na cidade, ele comprova com um documento de residência, tem um desconto no mercado. Olha só, legal. Entendeu? Então, por exemplo, eu sou turista, eu chego lá em Porto Seguro, eu vou fazer tô no Airbnb lá, vou fazer uma compra lá, né, para passar uns 5 dias. Gastei R$2.000 na compra lá. Eu vou pagar como turista.
Mas você é morador de lá, você vai receber um desconto. Então, quer dizer, em vez de você pagar 2.000, você vai pagar 1.600, 1.700. Então, quer dizer, então você preserva a renda familiar. Local. Protege. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Entendeu? Falei, não, tem alguma coisa que precisa ser feita, né? Tem alguma coisa que precisa ser melhorada. Entendeu? Aí, o ano passado, eu recebi um convite para participar da política do município aqui. E eu já tinha, né? Essa questão do porquê que a gente. Um monte de porquês, por que isso, por que aquilo. Eu falei, não, tudo bem, deixa eu entender um pouquinho como é que funciona a política do município. Então eu passei a visitar a Câmara, conversar com alguns vereadores, entendeu? Entender como funciona essa máquina aqui em Santa Teresa. E assim, sendo bem sincero aqui com vocês. Bem sincero mesmo, tá? Um sentimento não foi legal. É mesmo, cara. O sentimento não foi legal. Nós não temos representatividade aqui no município. Então, não tem hoje, né, você pode contar um ou dois ali que pode trazer esse olhar de representatividade para dentro do município, da comunidade como um todo. Mas fora isso, a gente não tem. Eu não senti clareza na linguagem, uma linguagem rebuscada, uma linguagem antiga. Uma linguagem antiga, uma linguagem de que o salário daqui é muito pouco como vereador. Tem gente que reclama que é muito pouco. Tem vários vereadores. E o cara vai 1 ou 2 vezes na semana ali na sessão, participa 1 hora da sessão, não fala nada, entendeu? Não fala porque não tem projeto, não tem proposta, não sabe nem o que falar, na verdade. Muitos aí não sabem nem o que falar. Sabe nem o que está fazendo ali? É verdade. Tá entendendo? E hoje o que a gente ganha, antigamente, a linguagem, sendo bem clara, rebuscada, é essa. Antigamente a gente conseguia comprar uma telhazinha pro vizinho. Hoje, com o salário que a gente ganha, a gente não consegue nem fazer nada. Eu falei, oi, como? É desse jeito. Eu já vi vereador falar isso. Com o dinheiro que eu ganho, não dá para comprar uma bola de futebol para dar para uma criança. Quer dizer, os caras estão nessa mentalidade de troca. Sim. De favores, né? Isso me envergonha, sabe? Às vezes eu não falo nada, porque eu já sou um cara, assim, mal visto pelos políticos, são poucos os políticos que olham para mim. Então, calma aí, Evandro. É danado. Não é... Então, você é mal visto pelas pessoas que não são políticos, são politiqueiros. Tá entendendo? Pode ser, exatamente. Porque as pessoas de boa fé, pô, cara, bate palma para você. Você é um cara transparente, você é um cara que apresenta o que a cidade tá correndo. Quem quer esconder é que vai reclamar do seu trabalho, entendeu? Aí eu falei, pô, alguma coisa está acontecendo aí, como assim? Né? Tenho conversado com vereadores, não estou sentindo que a comunidade está sendo representada, estou sentindo fraqueza na linguagem, não sabe nem o que estão fazendo aí, uma linguagem rebuscada, não tem clareza, não tem objetivo, você entendeu? E estão fazendo o que aí? Por que essas pessoas estão aí? Aí, Evandro, isso... Cabe a cada um de vocês que são, né, que estão aí, vão entrar para representar a comunidade, como pré-candidato ou como candidato que seja, começa a pensar nisso. Começa a pensar que as pessoas que vão votar em vocês estão precisando que a comunidade seja representada. É isso aí. Não seja representante de um só. Enxergue realmente o que a comunidade está precisando, qual é a necessidade. Entendeu? Não tem um grupo, tem um todo. Então eu costumo dizer que o vereador, ele é um representante da comunidade, como externo, como todo. Entendeu? Ele não é representante somente de um bairro. E aí, Evandro, uma coisa que eu trago é o seguinte, eu vejo que Santa Teresa tem uma necessidade muito grande de ter um representante do bairro. Que é alguém que representa o bairro. Alguém do bairro mesmo. Sim. Você entendeu? Porque é o seguinte, você como vereador, né, você tem o poder, né, de aprovar leis, você tem o poder de fiscalizar o executivo, você tem o poder de receber, né, as notificações das comunidades, né, e apresentar para as comunidades possíveis manobras de ajustes, entendeu? E levar, né, a gestão do município para resolver o que a comunidade precisa.
Mas hoje a gente não tem isso lá na Câmara, né? Basicamente, pelo que eu passei, é igual eu falei, pode tirar um ou dois, porque o restante tem uma linguagem rebuscada. E aí, em cima disso, eu falei, rapaz, por que que isso acontece? Você, por que que isso acontece? Por que que lá tá cheio de pessoas que não te representam? Por que que isso acontece? Porque, Evandro, quem tem capacidade, tem maturidade, tem experiência, tem qualidade para representar a comunidade, ele não quer participar da política. É, exatamente isso. Entendeu? A omissão dos bons é que Aí- provoca a infestação das raposas. Você entendeu? Aí, por isso que tá cheio de pessoas que não sabem nem conversar, não sabem nem o que tá fazendo lá dentro, porque você, que é experiente, tem qualidade, tem conhecimento, é formado, é estruturado, tem capacidade para responder para sua comunidade, você cruza os braços. E- Você começa a falar que não gosta de política. Não faz isso não, sabe por quê? Porque o futuro da nossa cidade, o futuro de nossas crianças depende de você, depende de pessoas qualificadas. Porque se você cruza o braço, os cães estão lá, Os cães tomam conta. estão tomando conta. Toma conta de tudo. Você entendeu, Evandro? Então o que que eu vejo? Santa Teresa, uma criança querendo atravessar a rua. Onde o pai tá meio que perdido ali, os filhos cruzaram os braços e a criança está atravessando a rua. Então eu não posso, eu como cidadão de bem, deixar essa criança atravessar a rua sozinho. Porque quem não me representa tá lá me representando e eu que posso representar. Eu vou ficar de braço cruzado? Não. Perfeito. Vamos pra luta. Vamos pra luta juntos. Tá entendendo? Vamos caminhar juntos. Entendeu? Então vamos trazer esse olhar para a comunidade. Aí, diante isso aí, eu decidi, então, né, abraçar a causa, aceitei, e hoje eu estou aqui como social-democrata. Apresentando a... Social-democrata, DC. Não, eu estou como o PSD. PRD. PRD. Isso, Tá. Renovação Democrática. Renovação Democrática. Carlos Poá, muito obrigado a sua visita aqui no podcast para estar conversando sobre esses assuntos tão pertinentes. Agradecido. E eu espero que também você possa vir outras vezes, tá? Vamos sim. Nos E- convida. É isso aí. É isso aí, pessoal. Tivemos aqui então com Carlos Poá, ele que há 12 anos é funcionário público e trouxe bons entendimentos para nosso ambiente, para o nosso cenário teresense.